Depois de tudo que eu vivi, a traição, a gravidez da amante, a humilhação constante, eu realmente achei que a dor tinha me quebrado por completo. Eu acreditava que não tinha sobrado nada em mim. Nenhuma força, nenhuma esperança, nenhuma versão minha que ainda quisesse lutar. Eu acordava todos os dias tentando sobreviver às próprias emoções, tentando entender como eu tinha chegado até ali, tentando encontrar algum sentido em continuar. E, por muito tempo, eu achei que aquilo era o fundo do poço. Mas teve um dia específico em que eu percebi algo muito mais assustador do que a dor. Eu já não chorava mais. Eu já não discutia. Eu já não pedia explicações, nem respostas, nem mudança. Eu simplesmente existia. Cumpria os dias como quem cumpre uma obrigação. Respirava, acordava, dormia, mas não vivia. E foi nesse silêncio emocional que eu entendi algo que me deu medo: ficar estava me matando aos poucos. Não de forma visível, não de uma maneira que as pessoas percebessem. Mas por dentro. Eu não acordei um dia decidida a ir embora. Não foi uma decisão repentina, nem um impulso. Eu acordei cansada. Cansada de sofrer. Cansada de tentar. Cansada de me perder todos os dias tentando manter algo que só existia porque eu insistia sozinha. E mesmo com medo do futuro, mesmo sem saber como seria a minha vida sozinha, algo dentro de mim começou a gritar que eu precisava sair dali. Não por raiva. Não por vingança. Mas por sobrevivência. Depois de tudo o que aconteceu, eu cheguei num ponto em que não sentia mais ódio, nem tristeza intensa. Eu sentia cansaço. Um cansaço profundo. Cansaço de explicar o óbvio. Cansaço de esperar mudança. Cansaço de tentar ser compreendida por alguém que nunca quis me entender. Eu acordava todos os dias já sem forças, sabendo que nada ia mudar. Que ele continuaria o mesmo. Que as promessas continuariam vazias. Que o desrespeito continuaria sendo tratado como algo normal. Eu percebi que estava gastando toda a minha energia tentando salvar um casamento que só existia para mim. E isso estava me consumindo de um jeito silencioso, perigoso. Não foi um dia específico que tudo mudou. Foram vários dias iguais. Um atrás do outro. Até que eu entendi uma coisa muito simples e muito dura: se eu continuasse ali, eu ia desaparecer de vez. Eu não queria mais provar nada. Não queria mais pedir respeito. Eu só queria parar de doer. E foi nesse cansaço silencioso que a ideia de ir embora começou a deixar de ser medo, e começou a virar necessidade. Quando essa ideia começou a ficar real, o medo apareceu com força. Mas não era medo dele. Era medo do depois. Medo de como seria a minha vida sozinha. Medo de onde eu iria morar, de como eu ia me sustentar, do que as pessoas iam dizer. Eu tinha medo do julgamento, medo de ouvir que eu estava desistindo cedo demais, medo de ser vista como fraca. Às vezes, eu pensava em ficar só para não enfrentar tudo isso. Porque o conhecido, mesmo doendo, parecia mais seguro do que o desconhecido. Eu me perguntava se ia aguentar a solidão, se eu ia conseguir levantar sozinha, se eu ia me arrepender. Esse medo quase me paralisou. Quase me fez voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ficar significava continuar sofrendo todos os dias. E isso também me assustava. Foi ali que eu entendi que não existia escolha sem dor. Mas existia uma escolha que me machucava menos. Mesmo pensando em ir embora, a culpa me acompanhava o tempo todo. Eu me perguntava se estava sendo egoísta, se tinha falhado como esposa, se eu poderia ter feito mais. Eu revisava tudo na minha cabeça, buscando erros meus, tentando encontrar justificativas para o que eu estava vivendo. Pensava se eu tivesse sido mais paciente, mais compreensiva, mais forte. Essa culpa me prendia. Me fazia duvidar da minha decisão. Me fazia achar que talvez eu merecesse aquela dor. Eu cheguei a pensar que estava desistindo fácil demais, mesmo depois de tudo que ele fez. Mas, aos poucos, eu comecei a perceber algo importante: eu não causei a traição. Eu não causei a humilhação. Eu tentei. Eu lutei. Eu fiquei enquanto pude. E entender isso foi doloroso, mas também libertador. Depois de tanta culpa, eu percebi que estava sempre tentando justificar a minha dor.
tentando explicar por que eu estava sofrendo. Tentando provar que eu não estava exagerando. Eu explicava meus sentimentos, minhas decisões, até o meu silêncio. E nada disso mudava nada. Foi quando eu entendi que eu não precisava mais me explicar. Nem para ele. Nem para ninguém. A dor era minha. A história era minha. Parar de me explicar foi estranho no começo. Deu medo. Deu sensação de culpa. Mas também me trouxe um alívio silencioso. Porque eu parei de gastar energia tentando ser compreendida por quem nunca quis me entender. Depois disso, algo dentro de mim começou a se mover. Ainda era silencioso, mas já era real. Eu comecei a pensar em coisas simples: onde eu iria ficar, o que eu precisaria levar, como seria o primeiro dia longe dali. Eu não contei para ninguém naquele momento. Era um plano só meu, feito em silêncio. Eu observava a casa com outros olhos. Já não via como lar. Via como um lugar que eu precisava deixar. Cada pequeno pensamento me assustava, mas também me dava uma sensação estranha de alívio. Como se eu estivesse respirando um pouco melhor. Mesmo já decidida por dentro, eu tinha muito medo de contar para as pessoas. Medo das perguntas, dos conselhos que eu não pedi, dos julgamentos disfarçados de preocupação. Medo de ouvir que eu precisava aguentar mais um pouco, que todo casamento passa por fases difíceis. No fundo, eu tinha medo de ouvir coisas que me fizessem duvidar de mim de novo. Por isso, eu guardei tudo em silêncio por um tempo. Até entender que aquela decisão não precisava da aprovação de ninguém. Eu só precisava me proteger. Chegou o momento em que guardar tudo começou a doer mais do que falar. Eu escolhi uma pessoa de confiança. E, enquanto eu falava, eu fui ouvindo minha própria história. Percebendo o quanto aquilo tinha sido pesado. E ali eu entendi que o que eu vivi não era normal. Não era exagero. Não era fraqueza. Falar me fez sentir menos sozinha e mais forte. Depois disso, eu precisei falar com ele. Não fui com raiva. Fui cansada. Quando eu disse que queria ir embora, ele não se mostrou surpreso. Tentou minimizar tudo. Mas, pela primeira vez, aquilo não me atingiu. Eu sabia o que tinha vivido. Aquele confronto foi silencioso e definitivo. Sair doeu. Arrumar minhas coisas doeu. Mas, junto com o medo, veio um alívio. Eu sabia que não seria fácil. Mas também sabia que ficar teria sido pior. E ao atravessar aquela porta, mesmo com o coração apertado, eu senti que algo dentro de mim estava sendo salvo. Ir embora não foi desistir. Foi me escolher. Foi sobreviver. E se você está vivendo algo parecido, saiba, escolher a si mesma não é egoísmo. É sobrevivência. No próximo vídeo, eu conto como foi o recomeço depois da separação. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo. Isso ajuda ele a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. E se você vive ou já viveu algo parecido, me segue aqui. Nos próximos vídeos, eu vou contar como foi o recomeço, passo a passo. Até o próximo vídeo.